Meus cumprimentos, eu sou o professor Jaime Pasqualini, titular da disciplina de Direito Empresarial, e essa é a nossa terceira aula. Vocês lembram que na aula passada eu falei que algumas pessoas, embora tivessem capacidade para ser empresário, capacidade civil para ser empresário, eles estavam proibidos de exercer empresa. Lembra do leiloeiro, do falido não reabilitado, né? Aquele que foi condenado para a justiça, que estava proibido, e assim por diante. Falamos também que as empresas em geral, as pequenas, aquelas que estão começando, recebem um incentivo do Estado. Por isso que elas recebem o apelido no final do nome de MEI, ME, EPP. Mal comparando as coisas, é como se a lei obrigasse a pessoa que até os 18 anos de idade tivesse um ME no final. Por exemplo, Jaime Pasqualini, se eu tivesse 14 anos, deveria estar escrito Jaime João Pasqualini, ME. Significa que eu sou menor, porque normalmente tu não bota a idade atrás. Então o ME significa que eu seria menor de idade. As empresas é a mesma coisa. Quando elas são pequenas, elas recebem um apelido no final, ME ou EPP, dependendo do faturamento. Quando elas perdem essa condição de MEI, ME e tudo mais, elas se tornam grandes adultas e passam a contribuir com o Estado. Lembrando que só as que são optantes do Simples é que têm algum benefício fiscal, pagam menos tributos. E hoje nós vamos falar do registro de empresa. O que você entende por registro? Olha só, nós confundimos muito registro com cartório. Cartório é uma palavra tanto pejorativa, vem lá dos séculos passados, vem lá de Roma, cartório, é de certa forma pejorativo. Hoje nós chamamos os cartórios de registros. E eles se norteiam, os registros, por três princípios básicos. Quando uma coisa está registrada é porque ela é pública. É erga omnes. O que significa isso? Que quando uma coisa está registrada, qualquer um pode ir lá pegar uma certidão. Você pode ir lá pegar uma certidão de casamento minha, de divórcio. Eu posso lá pegar uma certidão de nascimento sua. Eu posso lá pegar a escritura, a matrícula do seu imóvel. Enfim, tudo que está registrado é público. Qualquer um pode pegar de qualquer uma pessoa. Não pode só com a minha autorização. Não, é público. Pelo princípio da publicidade. Ou seja, é para todos verem, erga omnes. Um outro princípio muito peculiar dos registros é a perenidade. Pressupõe que vai estar sempre lá guardado, sempre lá guardado. Por isso, que tu pode perder a tua escritura do teu imóvel, mas está lá registrado no registro de imóveis aquela escritura. Portanto, se tu perder a escritura não tem problema, está lá registrado. E a terceira característica ou princípio dos registradores é a continuidade. Primeiro tu registra o nascimento, na sequência pode vir a emancipação, depois o casamento, depois do divórcio, e assim depois por último o óbito. Há uma sequência. O imóvel você comprou originariamente, né, no lançamento, depois foi escriturado no teu nome, depois você vendeu, e assim numa sequência. Lembrando que esse modelo arcaico, obsoleto, pegajoso dos cartórios, dos registradores, tende a se acabar com o chamado blockchain. É um cartório mundial nas nuvens, onde você pode arquivar, pode ser público, perene e contínuo. Tá certo? Mas vamos dar sequência aos registros das empresas. Reparem, nós temos diversos tipos de registro. Vamos falar daqueles que o Poder Judiciário comanda, que são os tabeliães e os registradores. Qual é a função dos tabeliões? Aqui o Supremo tem três. Eles têm a função principal
de fazer a escritura pública, o contrato de compra e venda por escritura pública de imóveis. Essa é a principal função dos tabeliães. Não é de registrar nada, não. É de transferir imóveis. E os imóveis acima de 30 salários mínimos, você sabe que deve ser feita por escritura pública. Eles têm essa incumbência. Hoje já tem outras, reconhecer assinaturas, fazer a ata notarial, enfim, essa é a função dos tabeliães. E os registradores? Simples, existe o registro civil de pessoas naturais, quando nasce o teu filho, você leva lá no registro civil. Existe o registro civil de pessoas jurídicas, você quer criar um jornal, uma fundação, registra lá nesse registro. Existe o registro de títulos e documentos. Você quer deixar de lado uma declaração de amor para perpetuidade, vai lá no registro de títulos e documentos. Qualquer documento eles registram. Né? De títulos e documentos registra transferência de bens móveis que não sejam de veículos e assim por diante. Existe também o registro de imóveis. Tudo que é relacionado a imóveis, hipoteca, alocação, é no registro de imóveis. Você quer saber se eu tenho um imóvel? Vai lá no registro de imóveis e dá uma certidão. Se eu tenho um, dois, quantos imóveis eu tenho, e dão as escrituras, as matrículas. Porque é público. Então, tudo que tu quiser saber de registro de imóveis está nesse cartão. E existem os chamados registros administrativos ou extrajudiciais, que não estão sob o comando, sob a fiscalização do Poder Judiciário. O Detran, por exemplo, tudo que tu quiser saber sobre veículo, vai no Detran, não é verdade? É o registro administrativo de veículos. Né? E existe também a junta comercial, que é o registro da empresa. Tudo que tu quiser saber sobre empresa de Santa Catarina, porque é dividido, cada estado tem a sua junta comercial, tu vai na junta comercial. Quer saber se o Pasqualini, o Jaime, é sócio de alguma empresa, se ele é um empreendedor individual, se ele é um EIRELI, se ele é sócio ou acionista, vai na junta comercial. Por quê? Porque é o órgão que registra tudo sobre as empresas. E existem outros órgãos administrativos. Nós vamos falar hoje da junta comercial, que é o órgão administrativo de registro das empresas. Volto a dizer, tudo que tu quiser saber sobre empresário, quem é, quem não é, se é sócio, não é a junta comercial. Esse sistema de registro de empresas é regulado pela Lei 8.934 e tem o Departamento de Registro de Empresas e Integração a nível nacional, que estabelece as diretrizes, e abaixo dela, em cada estado, tem as suas juntas comerciais. E o que compete às juntas comerciais? Quais são as atribuições da junta comercial? Basicamente são três: matrícula, arquivamento e autenticação. O que seria matrícula? Você quer ser leiloeiro? Pode ser, pode sim. Nós temos um eminente e emérito leiloeiro em Rio do Sul, na região, no estado, é fruto da nossa universidade. E foi lá e se matriculou na junta comercial, preencheu todos os requisitos. É o Júlio Ramos. Ele se matriculou na junta comercial, recebeu a credencial para poder leiloar todos os bens judiciais, ou administrativos, ou empresariais, do Brasil inteiro. Não é? Portanto, a junta comercial completa e a matrícula, leiloeiros, trapicheiros, intérpretes, tradutores, administradores de armazéns gerais, são matriculados na junta comercial. A segunda atribuição das juntas comerciais, e a principal delas, é o arquivamento dos atos constitutivos e modificativos da sociedade. Você sabe que para ser empresário tem que se registrar. Né? E se registra, se arquiva ou na junta comercial. Então você quer ser empreendedor individual? Declara, eu quero ser empreendedor individual com um capital de tanto, tal, com a atividade de tal, no endereço tal. Declarou, vai na empresa individual. Ah, não, é uma sociedade. Junto ao contrato social ou estatuto e arquiva na junta comercial. E é a partir desse registro que nasce a empresa. Como uma criança, né, que nasce com seu registro lá no registro civil. Falei então que as atribuições da junta comercial: matrícula, matricular,
arquivar os atos constitutivos e modificativos, porque uma sociedade é dinâmica, daqui a um pouco sai um sócio, entra outro, todas essas alterações são direcionadas para a junta comercial. E por fim, cabe também às juntas comerciais a autenticação dos livros e documentos fiscais, documentos da empresa, né? Carimbar, autenticar, né? Essa é a terceira das 3 atribuições da junta comercial. O que seria uma empresa em inatividade? Quando eu fui fiscal na prefeitura de Balneário Camboriú, e Balneário Camboriú é uma cidade muito dinâmica, muita gente se estabelece lá para comercializar na temporada e depois vai embora e fica lá o registro da empresa na prefeitura. Quando eu entrei lá, eu propus ao secretário, nós fazíamos um termo depurador. Tinha ficha de empresa que fazia 10 anos que não estava mais funcionando. Nós fizemos um termo depurador e eliminamos aquela ficha mandando para o arquivo morto. Hoje já é lei. A empresa que não arquivar nada na junta comercial por pelo menos 10 anos, ela é notificada. Se ela não responder, eles dão baixa. A empresa deixa de existir juridicamente e não tem nenhuma proteção quanto ao nome e tudo mais, porque é uma empresa em inatividade. Afinal, o que é um empresário? Nós já definimos. Empresário não é só aquele que está registrado na junta comercial. Qualquer um que compra, vende, fabrica, presta serviço, é um empresário. Mas existe um empresário de fato irregular e um empresário regular de direito que está registrado na junta comercial. Mas pode isso? Pode. Não deveria, mas pode. Porque a primeira obrigação do empresário é se registrar. Mas às vezes, por economia, até por má fé, ele se estabelece lá, bota um toldo e diz que começa a estar negociando veículo. Eu conheci um amigo meu aqui na avenida, ele vendia carros na avenida, não tinha estabelecimento nenhum. Era o que nós chamamos hoje de empresário irregular. Ora, ele tem problemas, consequências, responsabilidade por isso. Ele não pode pegar empréstimo, não pode pedir autenticação de livros, ele não pode pedir a recuperação judicial, e existe uma série de restrições para aquele que não quer ser registrado na junta comercial. São chamadas consequências. Pode ser até processado por crime falimentar. Já o empresário regular é aquele que se registrou na junta comercial, seja como MEI, como empresário individual, seja como EIRELI, seja como sociedade empresária. E quais são os direitos e obrigações dos empresários? Olha, ser empresário tem diversos direitos, viu, gente? Coisas que eu, enquanto não for empresário, não tenho direito, por exemplo, à recuperação judicial. Vamos supor que você está em dificuldade, não consegue pagar as suas contas, tu pode pedir um prazo à justiça? Não, não pode. Tem que pagar as suas contas. Senão vai sofrer um processo de execução. Mas se você for empresário registrado, você pode pedir a recuperação judicial. Pode pedir até a falência, que é um direito. Né? Se você for empresário, alugou uma sala, está lá há 5 anos, e o locador não quer renovar, tem direito à renovação compulsória. Né? São direitos, alguns dos direitos do empresário, mas ele também tem as suas obrigações. Quais são as obrigações do empresário? A primeira delas, eu já falei 2 vezes aqui. Antes de ser empresário, antes de iniciar as atividades, ele tem que se registrar na junta comercial. E para isso ele tem que procurar o primeiro e único preposto obrigatório do empresário, que é o contador. Quer ser empresário? Vai no contador. Exceto o MEI, que hoje você já faz isso através da internet, pela web. Fora o MEI, você tem que contratar um contador para que ele encaminhe para a junta comercial o arquivamento dos atos constitutivos da tua empresa e só depois você pode iniciar as atividades. Tá certo? Então, primeira obrigação do empresário, registrar-se na junta comercial. Segunda obrigação dos empresários, escriturar regularmente os livros empresariais. Prestem bem atenção. E a terceira e última obrigação
principal dos empresários é levantar balanços. Vamos repetir? Primeiro, registrar-se na junta comercial. Segundo, escriturar regularmente os livros empresariais. Terceiro, levantar balanços. Vamos falar cada um deles bem rapidinho. O que é escriturar regularmente os livros obrigatórios? Reparem, o contador, que é o preposto obrigatório, encarregado de cuidar de toda a documentação, ele sabe que o empresário, em toda a sua vida, tem muitos livros. Tem muitos livros. Alguns obrigatórios, outros não obrigatórios, facultativos. Dependendo do tamanho da empresa, mais livros terão que ter. Dependendo de ser pequenininho, menos livros. Mas vamos separar livros obrigatórios do empresário e livros obrigatórios empresariais. Qual é a diferença? Por exemplo, os livros de controle dos empregados dizem respeito ao direito do trabalho, que obriga o empresário a ter o livro de registro dos empregados. Já o livro diário é um livro próprio do direito empresarial, que diz que o único livro obrigatório comum aos empresários é o diário. Então, todos os empresários têm que ter o diário. É um livro comum. Mas tem livro, por exemplo, o livro ATA, que é das sociedades anônimas. São os livros especiais. E quais são, professor, então, os livros facultativos? Caixa, inventário, qualquer tipo de controle que o empresário adote para real controle da sua empresa é um livro facultativo. Agora, livro obrigatório comum a todos é o diário. Eu falei que a segunda obrigação dos empresários é escriturar regularmente livros obrigatórios. O que quer dizer regularmente? É que os livros têm requisitos extrínsecos e requisitos intrínsecos. Quais são, professor, os requisitos extrínsecos de um livro obrigatório? A autenticação da junta comercial e o termo de abertura e encerramento. Quando pega um livro diário, lá tem que dizer a quem pertence esse livro, tem que estar autenticado pela junta comercial. São os requisitos extrínsecos dos livros comerciais. E quais são os requisitos intrínsecos? O que vai dentro do livro? O que vai estar escrito dentro do livro? Olha, tem que estar em moeda corrente, tem que estar no vernáculo, na língua portuguesa, certo? Tem que estar em ordem cronológica, certo? Dentro da técnica contábil, que é a partida dobrada. Enfim, não pode ter intervalos. A borracha do contador é o chamado estorno. Não existe borracha, é o estorno. Esses são os requisitos intrínsecos da contabilidade, né? Dos livros obrigatórios do empresário. Professor, e se não tiver isso? Bem, enquanto a contabilidade estiver regular, os livros, as escriturações estiverem regularmente, nós podemos usar como prova a nosso favor. Se tiver inscrição regular, a escrituração irregular, faz prova contra o empresário. Além do que não serve para contrair empréstimo, não serve como prova. Olha, pode ter decretado a falência por irregularidade da escrituração, uma série de dificuldades quando o empresário não tem a sua contabilidade em dia regularmente inscrita. É bem bom lembrar que as microempresas, o microempreendedor individual, elas têm exceções, não são obrigadas a fazer toda a contabilidade, embora necessário quando se pede a recuperação judicial. Me traz a contabilidade, me traz o livro diário pelo menos. Esses livros, qualquer um pode ver? Não. Há uma regra que é um segredo de Estado do empresário. Os livros dele, a contabilidade dele, são segredos dele. Assim como o diário daquela pessoa é guardado a 7 chaves, a contabilidade também é um segredo do empresário. Em alguns casos, o juiz pode obrigá-lo a exibir. Por exemplo, na recuperação judicial, na falência, tem que trazer os livros. Aí deu para a cabeça, tem que apresentar tudo mesmo. Ou numa briga entre sócios, né? Ou uma briga entre um devedor que quer, mas aí só exibe aquela parte que precisa, e não tudo. Porque há um segredo que protege os livros do empresário e os livros empresariais.
E a exibição administrativa? Quando se trata de fiscalização de tributos, eles podem exigir tudo. Tudo. Né? Até mesmo quando um caminhão está trafegando com mercadorias, o fiscal tem o direito de entrar na cabine e procurar por documentos relacionados àquelas mercadorias. É a chamada exibição administrativa. Judicial e juízo. O juiz requisita, ou a parte contrária pede, o juiz defere. Administrativo quando é fiscal de tributos. Pode um fiscal sanitário exigir documentos? Não. O fiscal sanitário cuida da sanidade das coisas e não de livros. E para finalizar, vamos falar dos balanços. O que é um balanço? É mais ou menos isso. Mas eu vou exemplificar o que é um balanço usando uma parábola. Quem dirige veículos sabe que no painel existem diversos relógios, né? Alguns veículos mais simples têm 3 relógios basicamente no painel. O que mede a temperatura, o que mostra a velocidade e o que mede a quantidade de combustível. Concorda comigo? Basicamente tem veículos que têm 20 relógios, mas os veículos bem simples têm o que mede a temperatura, tem o que mostra a velocidade e o que mede a quantidade de combustível. É o nível de combustível. Para que serve? Óbvio. O aquecimento é para ver se o motor não está esquentando, para não fundir o motor, falta água, tu fica de olho nele. Se ele está perto dele, tu para ver o que está acontecendo. Se tu não tiver esse relógio, ele ferve, funde e você tem um prejuízo enorme e o carro para. Isso não é bom. Para que é um medidor de velocidade? Uma questão de segurança, né? Para você e para os outros. Você tem que reduzir a velocidade nas lombadas eletrônicas, tem que reduzir a velocidade nos trevos, você tem um limite de 80 por hora. Então, é uma questão de segurança a velocidade. Para você, motorista, e para os outros transeuntes. E o medidor do combustível? Também por uma questão de segurança, né? Imagina você sair à noite, não tem um medidor de combustível, lá de madrugada acaba o combustível no meio do nada. Então, o medidor de combustível é necessário para você ter segurança, né, para onde vai. A mesma coisa, as empresas têm, os seus relógios são os balanços. É através dos balanços que ele vai ver se a empresa está dando lucro, está dando prejuízo, se está dando resultado ou não, se está crescendo, se está diminuindo. São então os dois balanços. O balanço patrimonial, que vê se tem muitos bens, se tem crédito, se tem débito, se tem patrimônio líquido, como é que está o patrimônio líquido e assim por diante. E tem o balanço de resultado econômico, onde o empresário vê se deu lucro naquele período ou se não deu. Lembrando que balanço é um período anual, que começa em 1º de janeiro até 31 de dezembro. E os balancetes são mensais. Então, evidentemente que o empresário que quer ter um controle da situação, para saber onde é que ele está pisando, igual o veículo, ele tem que ter os balancetes. Opa, estou investindo demais, estou imobilizando demais, o meu lucro está baixando, então vou encontrar estratégia para melhorar. É através desse. O empresário que não usa dos balancetes, ele está navegando, né, num chamado voo cego. Por isso que se trocou o nome de guarda-livros para contador. Né? Hoje o contador é quase que um gestor. É de uma importância sobrenatural, né, a atividade de contador junto ao empresário. Porque ele fornece os elementos. Até mesmo para uma negociação, eu quero vender na empresa. Eu quero ver um balanço, como é que está, como é que não está. Tá certo? E assim nós encerramos o capítulo de hoje. Vamos às perguntas de hoje. A Ana Carla Mesalira me pergunta sobre o empresário falido. Repare o seguinte, está proibido de exercer empresa o empresário não reabilitado. Perdão, o falido não reabilitado. Olha só, quando o empresário chega um momento que não consegue pagar as contas, ele requer a falência. Ou um credor requer a falência. O juiz decreta a falência. Decretar a falência é o começo de um procedimento que vai até a extinção das obrigações dele. E após a extinção desse processo falimentar, passam 5 anos
e o juiz declara ele reabilitado. Ou seja, não pagaram-se todas as dívidas? Não, mas o juiz reabilita aquele empresário individual para ser empresário novamente. Então, a partir do momento que o juiz decreta a sua reabilitação, que ele pode ser novamente empresário. Outra pergunta que me ocorre aqui, se o sócio não pode ser empresário. Via de regra, empresário é o empresário individual. Sócio não é empresa. A empresa é a sociedade, certo? Então, o sócio é sócio, ele pode ser sócio administrador, o executivo da empresa, mas ele não pode se denominar empresário porque ele é apenas sócio. É a empresa que exerce essa atividade. Portanto, o sócio não é empresário. Embora que muitos se identificam como tal. Mas na técnica, sócio não é empresário. Tá certo?